Robson Santos aqui e hoje eu vou falar sobre o que a gente deve fazer para que a gente tenha um processo de tatuagem mais tranquilo, né? O que antecede esse processo de tatuagem, né? Se você é tatuador, o que você pode orientar o seu cliente, ou se você está pensando em fazer uma tatuagem, esses pontos que eu vou trazer aqui vão fazer com que o processo de tatuagem seja muito mais tranquilo, porque é natural que quando a gente vai fazer uma tatuagem, principalmente na primeira tatuagem, a gente fique muito ansioso e essa ansiedade pode vir a atrapalhar o processo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Não fugir da rotina, não mudar a rotina, né? Se a gente tem uma rotina X, segue fazendo essa rotina de exercícios, de alimentação, não come nada diferente antes da tatuagem, segue aí com a sua rotina alimentar, com a sua rotina de exercícios. É muito comum que quem se exercita muito não queira deixar de fazer exercício. Então tenta treinar antes da tatuagem para que o processo seja mais tranquilo, para que justamente a falta de exercício não seja mais um ativador de ansiedade, né? Outro ponto que é bem importante é o sono, né? O sono. A gente muitas vezes negligencia o sono, mas é importante que a gente durma bem no dia que antecede a tatuagem e nos dias anteriores, justamente para não elevar aí o nosso hormônio, que é o cortisol, que ele sim pode aí agudizar a dor, pode fazer com que a dor fique mais acentuada. Evitar beber antes da tatuagem é uma coisa bem importante, porque o álcool ele vai afinar o sangue e vai fazer com que o pigmento com que inche, sangre e daí não fica legal aí o processo de tatu, né? A cicatrização não vai ficar tão boa porque o tatuador vai ter que insistir mais para pigmentar e daí acaba por ser ruim o processo da tatuagem. Ainda de alimentação, a gente pode ressaltar que é legal se alimentar antes da tatuagem, né? Não se alimentar de mais nem de menos para não passar fome, levar um lanchinho se a tatuagem for se estender por muitas horas, mas uma comidinha leve vai nos ajudar aí a lidar bem com o processo de tatuagem. Se tu ainda quer se preparar mais para a tatuagem, tu pode hidratar a pele, né? Hidratando a pele, a pigmentação vai se dar de forma mais efetiva, né? A pele vai estar com uma elasticidade boa, então a agulha não vai machucar tanto. Uma outra coisa, um ponto importante é não depilar antes, porque muita gente às vezes depila 1 ou 2 dias antes e às vezes acaba por gerar ali umas bolinhas, gerar ali uma lesãozinha que é desnecessário. Então essa parte de tricotomia, essa parte de tirar os pelos, de remover os pelos, dá para deixar para o tatuador fazer. E uma dica para quem uma dica extra aqui, às vezes a gente esquece de falar isso. O homem tem um ciclo hormonal mais estável, então o homem ele é mais estável, mas a mulher tem um ciclo hormonal que oscila, né? E tem em alguns momentos desse ciclo hormonal a mulher fica mais sensível, né? Muitas vezes a depiladora fala, cuida do ciclo hormonal quando for se depilar. Então a gente pode trazer isso para a tatuagem. Então quando você for marcar, se você for mulher e quando você for marcar a sua tatuagem, tenta cuidar aí como é que está seu ciclo, tenta evitar esse período mais sensível. Isso vai fazer com que o processo de tatuagem seja mais tranquilo.
retomando aqui, se alimenta bem, tenha noites de sono boa, não bebe, hidrata bem o local, e seguindo esses passos a gente consegue ter aí um processo de tatuagem muito mais tranquilo. Então o desconforto, que poderia ser maior, ele vai ser bem mais tolerável. Fazendo isso, a tatuagem vai ser sucesso. Então é isso que eu teria para falar sobre o pré-tatu. Me segue lá no Instagram, Robson Santos Tatus, e não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube. Valeu!